Olá, amiguinhos! Você gosta de andar com seus amiguinhos? Hoje eu vou contar uma história da palavra de Deus, de um homem que era servo de Deus e que andava com Deus. E Deus amava e ama ele muito e também nos ama. E Deus quer andar conosco. Essa história se encontra em Gênesis 5. Depois você procura ler. Se você sabe ler, leia essa história, Gênesis 5. Se você não sabe ler, peça para um adulto te ajudar. E o versículo que foi escolhido para a história de hoje foi em Salmos 119, 1. Bem-aventurado os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. A lei do Senhor é a palavra de Deus. E os retos que andam nos caminhos são aquelas pessoas que andam segundo a Bíblia, segundo os ensinamentos de Deus. E eles são retos e sabe que são? São bem-aventurados. Então, se eu e você andarmos na lei do Senhor, seguindo a Bíblia, a palavra de Deus, nós também somos bem-aventurados. E esse homem era bem-aventurado, porque ele andava nos caminhos retos e ele amava a Deus. E ele teve um filho, que foi a pessoa que viveu, que tem a idade maior, que viveu muitos anos. Esse homem, o nome dele é Enoque. Enoque teve uns filhos chamados Matusalém. E sabe quantos anos viveu Matusalém? 969 anos. Foi o homem que mais viveu na terra. 969 anos. Foi Matusalém. Então, Matusalém, ele já está bem velhinho aqui, ó. Tá vendo? É o Matusalém, ele é o filho de Enoque, mas Enoque também teve outros filhos e filhas. Então, quando Enoque tinha 65 anos, ele começou a andar com Deus. Andar com Deus. Ele começou a andar com Deus, o Enoque. E aí, ele andou, sabe quantos anos com Deus? 300 anos. E ele andava sempre com Deus, ele andava conversando com Deus. Enoque era amigo de Deus, estava sempre andando com Deus. Ele andava com Deus. Você anda com Deus? Nós precisamos também ter Deus dentro do nosso coração e andar com Deus. E ele andava com Deus, acontecesse o que fosse que acontecesse. Se estivesse uma grande tempestade de chuva, Enoque andava com Deus. Se estivesse chovendo, Enoque andava com Deus. E a chuva estava apertando, mas ele não ficava tímido. Ele queria andar com Deus. Então, ele se protegia, mas continuava andando com Deus. E também, além de andar com Deus na chuva, também ele andava com Deus quando estava muito frio. Ele pegava o seu casaco, que frio, muito frio. Mas mesmo assim, com aquele frio, Enoque andava com Deus.
E ele mesmo no frio, ele andava com Deus. Ele colocava naquela época não tinha casaco, né? Então ele colocava a sua manta, né? A sua pele, eu acredito que era alguma pele de algum animal para esquentar. E aí ele ficava bem quentinho e mesmo no frio, ele andava com Deus. E Enoque, ele atravessava pontes. Enoque passava por lugares perigosos e ele atravessava as pontes. Deixa eu arrumar ele aqui. Ele andava com Deus. Ele atravessava as pontes e continuava sempre andando com Deus. E quando estava ventando muito, ele colocava o seu chapéu. Olha que chapéu grande que Enoque colocava. Colocava o seu chapéu para proteger se estivesse o sol muito forte ou se estivesse muito frio. Além de colocar aquela pele de animal para protegê-lo, ele também colocava o seu chapéu. Enoque colocava o seu chapéu para proteger a cabeça do sol e ele continuava andando com Deus. Enoque sempre andava com Deus. Então, o tempo foi passando. O tempo foi passando e Enoque andava com Deus. E sabe quanto tempo passou? 300 anos está escrito na palavra de Deus. E aí o tempo foi passando e Enoque está escrito na palavra de Deus que Deus o levou. Então todo mundo estava procurando, cadê Enoque? Você viu Enoque? Ele foi ali, passou ali naquela ponte, não vi Enoque. Cadê Enoque? Enoque foi para lá, desceu a cachoeira. Eu vi a última vez que eu vi, ele estava descendo a cachoeira. E Enoque, ele não passou pela morte. Deus o levou. Está escrito aqui na palavra de Deus, em Gênesis 5, de 21 a 24. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha que coisa linda! Deus tomou para si Enoque, levou para o céu e ele não passou pela morte. Você está tomando conta do seu tempo? O que você está fazendo? A vida é tão corrida. É tão corrida a vida. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que almoçar, eu tenho compromisso e eu não tenho tempo de andar com Deus. Não tenho tempo. Não tenho tempo de falar com Deus. A minha vida é corrida, tenho muitos compromissos, tanto crianças como adultos. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, pois Jesus marchando, Ele é sempre quem vai nos defender. Se você não anda com Jesus, como é que Jesus vai te defender? Jesus sempre quer estar perto de nós. Ele sempre está perto de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Aí depois vem o problema e fala: oh, meu Deus, eu preciso de ajuda. Agora, e nos momentos alegres você não anda com Deus? Temos sempre que andar com Deus.
Ensina a criança o caminho quando é pequenininho, para quando crescer, não desviar dele. Quando o papai e a mamãe, eles estão esperando um bebezinho, aquela alegria, a criança vai chegar. E aí nasceu o bebezinho, menino ou menina. Você, papai e mamãe, titio, titia, vovô, vovó, você que é adulto, está ensinando o caminho para essa criança andar? Você está se ensinando? Ou você está colocando no celular? Ou você está passando a palavra de Deus só no domingo? As professoras lá na sala que expliquem a Bíblia para o meu filho ou para o meu netinho? Não é assim, não. Você tem a responsabilidade de falar de Deus para esse bebezinho, para essa criança. Está escrito na Bíblia. Porque senão, quando ela crescer, se ela ouvir a palavra de Deus, ela não vai se desviar. Mas e se não ouvir? O que será? Então, tem que ensinar. Então, o primeiro sapatinho, quando a gente coloca, a mamãe compra aquele sapatinho do bebê com tanto amor, todo bordadinho. E aí, tem que ensinar a caminhar os caminhos do Senhor, mesmo bebezinho. Escutando. Você está escutando? Escute. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, pois Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. E agora eu vou continuar andando com Jesus na minha vida, procurando fazer o culto doméstico todo domingo, lá com meu esposo, na minha casa. E você também precisa fazer o culto doméstico, andar com Deus. Mas então agora eu vou me preparar. Vou passar o álcool gel na mão, porque a doença continua, né? A pandemia tá aí, a gente tem que se proteger, não entrar em pânico, porque a gente tem Deus na nossa vida. Antes de colocar a máscara, vou orar por você. Papai do céu, abençoa essa vida que está me ouvindo. Se por um acaso essa pessoa não te conhece, que ela possa vir a te conhecer, Jesus, e receber Jesus como Salvador na sua vida. Abençoa a cada criança que está escutando, e que essa criança, e que esse adulto, e que esse ancião possa andar nos caminhos do Senhor e possa ter a palavra de Deus como o seu caminho, como manual para seguir na sua vida. Abençoa todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. E agora eu vou colocar a minha máscara, porque eu vou andando, escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando. Ele